E as doenças psicossomáticas que fala, que são aquelas que a gente primeiro cria no cérebro e depois elas transparecem no corpo de alguma forma. A gente tem como explicar isso em algum contexto da pandemia? Porque de alguma forma as pessoas acreditavam que estavam com Covid ou com sintomas e transpareciam aquilo de fato. Daria para a gente seguir uma linha de raciocínio de que nós tivemos uma grande pandemia psicossomática ou isso seria algo muito fora de contexto? Se a gente for pensar, vou pegar agora a linha da psicologia, né? Então, assim, se eu falar para você agora, imagine um copo cheio de limão, coloca esse copo de limão no teu nariz e agora experimente você beber. O que aconteceu com você? Sim. Trouxe uma sensação, né, de que é azedo, de que é isso. Então, você começou a salivar. Então, você imagina, então, um pensamento sobre uma coisa, ele fez uma química no teu organismo. Sim. Fez com que você salivasse. Né? Então, imagina você pensar que você está com falta de ar, que você não está conseguindo mais respirar, que as coisas estão ruins. Sentir os gostos das coisas. Não estou conseguindo sentir o cheiro disso. Lembra que estava aquela, né? Lógico que o vírus, ele causou isso nas pessoas. Sim. Mas muito também foi causado pelo excesso de informação de alguma coisa que você se deixa contaminar. Não é todo mundo que consegue separar o que é uma coisa real de uma coisa imaginária. Sim. Né? E as doenças autoimunes, por exemplo, se você pegar um lúpus, né? Então, você fica nervoso, você fica alterado, você fica tenso, mas você pode colocar isso no teu organismo de alguma forma. Né? Então, a gente tem pacientes, por exemplo, que com doenças autoimunes, tipo lúpus, a pessoa pode ter problema renal, né? Pode ter problema de visão. Ele pode chegar num grau tão grande no organismo da pessoa, né, que por uma demanda emocional, às vezes uma demanda emocional que pode não ser uma coisa que para uns seriam tão sérios, mas para outros extremamente significativo. Vamos supor, você perder um filho, né, numa gravidez, no início de uma gravidez, lógico que é significativo você saber que estava grávida e perder um bebê. Mas isso pode acontecer, não é uma coisa assim de um filho que morreu, uma coisa mais séria. Só que esse fato em si pode ocasionar na pessoa um prejuízo muito grande, porque cada ser humano é único, né? Então, se você não tomar cuidado, isso pode gerar uma doença muito maior. Vamos pegando o gancho daquilo que a gente falou sobre o Covid. Os idosos, eles foram os mais prejudicados, porque a família fez o quê? Sim. Se afastou deles. E né? trancou. Porque trancou eles em casa para que eles não se contaminassem, porque a gente não sabia o que poderia acontecer. Muitos idosos começaram a sofrer de solidão, né? Então, alto índice de depressão, eles ficavam desesperados para querer saber notícia das pessoas, querer conversar, né? Nem todos tinham acesso à tecnologia para conversar por vídeo, né? Eu falo assim, algumas crianças que estavam na festinha de 15 anos, né, que iriam fazer o aniversário de debutante e não tiveram, né? Como é que foi pular essa etapa? Né? Que aquilo que é um rito de passagem, que acaba não tendo, né? Então, você tem ali algumas coisas que você acabou não vivendo. Então, você imagina isso, como isso pode ocasionar numa menininha que quer levar os amiguinhos para dentro de um salão, para fazer uma festa, Sim. dançando com o príncipe. Ela tinha toda uma imagem daquilo que ela poderia viver e acabou não vivendo, né? Quantos casamentos foram adiados e quantos casamentos até não ocorreram? Isso a gente acompanhou, todo mundo acompanhou, não é possível, né? Ou quantos casamentos que não foram feitos de uma forma muito simples, né? Assim, só, né? O marido, a esposa e quem morava ali, né? Às vezes nem os pais puderam estar presentes, né? Verdade. Quantas viagens foram adiadas, né? Quantas coisas a gente deixou de viver. E agora nós estamos em guerra, né? Então, nós estamos aí com muita coisa acontecendo. O Brasil está recebendo muita gente de fora. Né? São coisas que estão influenciando a vida da gente. Né? A gente recebe notícias de pessoas que estão passando fome, notícias que determinados países estão consumindo seus cachorros para comer, para não ter que passar fome. Então, imagina quem está vendo isso. Né? A gente que está passando por essa questão, como que fica a nossa saúde mental? Não tem como você não se contaminar, né? Não tem como não se solidarizar com essas pessoas. Né? Imagens ali da guerra, o Altair também deve ter acompanhado na Ucrânia com a Rússia. Eu lembro de ver os soldados se despedindo ali das suas esposas, namoradas e família e pensar, nossa, isso é o que a gente via nos filmes.
né? E agora sendo uma realidade tão presente e tão possível, porque... fala aí, Altair. Essa questão, você já se imaginou, de fato, indo servir o exército? De fato, tendo que ir, cumprir, ir para uma guerra, deixar a sua família e dar aquele último... Embarcar no trem, né? Isso, dar aquele adeus. Porque o pessoal que se despede de guerra, você dá um adeus. Você não sabe se der sorte, você volta. Mas, no geral, tchau. E você volta como? Totalmente traumatizado pelo que você vai ver lá. Exatamente. Imagina as barbaridades, né? Me lembro de uma cena específica de um vídeo na internet... de uma moça, os dois eram muito jovens, né? Um rapaz todo fardado e tudo mais, dando aquele último abraço. Ele entrando literalmente, como a Mariana já falou, no trem. E saindo, e indo embora. E elas ficando, como naqueles filmes de guerra de 1947 que a gente via. Poxa vida, né? Só de assistir aquilo já dá uma certa angústia. Imagina para eles que viveram e estão passando por isso. Imagina tudo que eles perderam, né? Então, você imagina, você construiu sua vida inteira. Aí você olha, vem uma bomba e destrói a tua casa. Nossa. Né? Tudo aquilo que... Num frio tremendo, numa situação... Você com criança, faltando água, faltando comida. Né? Então, por isso que a saúde mental está envolvida com tudo que a gente vive. Né? É um contexto muito grande. Nós somos muito frágeis. Né? O ser humano, se soubesse disso, ele não faria aquilo que a gente vê as pessoas fazendo um com o outro, né? Porque, na realidade, o que a gente quer é ser amado e ser aceito, né? Sim. Com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades. E as pessoas não têm esse olhar, né? Então, eu julgo, eu culpo, eu condeno, eu vou lá, meto o dedo na cara da pessoa, né? Eu vou lá e falo, você fez isso, você fez aquilo, mas você não sabe por que a pessoa fez, né?